o visto de asilo. Tá tendo algum... Esse visto é uma coisa nova ou, sei lá, tá tendo mais estratégias para usar esse visto? Porque eu tô vendo bastante gente usando essa estratégia, né? E às vezes não necessariamente faz parte daquele visto, sabe? Eu sei que lá na frente, você vê até um vídeo, né? Que lá na frente isso pode voltar contra ela, né? Você fez até um vídeo, toda pergunta dele tem uma referência, fez até um vídeo sobre. Sabe tudo já. Sabe tudo. Mas tem alguma maneira mais fácil? Por que a galera tá usando mais esse visto? Tá sendo mais fácil? Tá sendo Vou te a falar aprovação tá sendo verdade, maior? tá? Vou te falar a verdade. Eu vou parar de comer, porque senão vai ficar mais difícil. Mas vamos lá. Tadinha, Até pra deixa você. ela comer. Tadinha, ela nem comeu ainda. Não, mas até o final eu como. É. Vamos lá, então, só para você entender. O asilo é um processo imigratório, que ele é concedido para pessoas que estão fugindo do seu país de origem. Então, você tem que comprovar que no seu país de origem você não pode mais voltar. Certo. Quando você tem um processo de asilo garantido aqui nos Estados Unidos, você é considerado um asilado. Significa que você não pode mais voltar para o seu país de origem. Então, você tem que ter isso em mente. Entrou com um processo de asilo e foi aprovado, você não pode mais voltar para o Brasil. Nunca mais você pode voltar pro Brasil? Mesmo depois de ter a cidadania? Muita gente volta depois de ter a cidadania, mas lembra, né, gente? Imigração também não é boba. Se porque você vai para você vai, eles vão dizer assim, mas peraí, mas por que Você é um refugiado. se você teoricamente disse que você Você não fugiu podia... de lá porque você tá indo viajar. A gente tem que sempre pensar que com a alta tecnologia, agora com inteligência artificial também, Nossa. tá tudo mais difícil, porque agora eles conseguem linkar tudo ainda muito mais, né? Então a gente não tá mais... Antigamente as coisas conseguiam ser muito mais... não vou dizer facilitadas, burláveis, exatamente. As pessoas conseguiam burlar mais o sistema, porque o sistema, infelizmente, antes do 11 de setembro, lá em 2001, o sistema, ele era por papel, não era nem eletrônico. Por isso que tem muita gente que veio muito antes, naquela época, e ficou ilegal aqui por bastante tempo, e essas pessoas nem foram registradas, então não tinham registro que elas tinham ficado ilegais aqui, porque não existia esse sistema eletrônico como tem hoje, né? Então, esse é um ponto. Quem entra com processo de asilo, primeiro que tem que ter um caso sólido, porque o processo de asilo, você se coloca num processo de deportação. Você se coloca nas mãos de um juiz imigratório. É ele que vai analisar o teu caso e dizer assim, o teu caso realmente é um caso aceito ou não. Se ele disser que não, você é deportado. Você entra no processo de remoção e deportação. Então, por isso que eu digo assim, qual é o risco? Quando as pessoas me falam assim, mas me falaram que o melhor era eu entrar com processo de asilo porque assim eu ganho a permissão de trabalho. Exato. Então, vale a pena arriscar a sua situação aqui somente por uma permissão de trabalho, que é algo temporário? Pra tentar um green card, É 50% ainda, né? Sim. E tem isso ainda, né? Porque as permissões de trabalho estão demorando em torno aí de 6 meses ou mais no processo de asilo para sair. Não é rápido. Então, pensa o seguinte, vale a pena eu colocar o meu status imigratório em xeque por causa de uma permissão de trabalho temporária? Porque se o teu caso não for aceito, você vai entrar no processo de remoção e você não vai ter chance de conseguir se regularizar, porque você se colocou no processo de deportação. Essa é a grande questão. Eu vejo que o que a galera faz é vender o asilo como uma salvação, porque a pessoa vai ter uma permissão de trabalho. Mas eles não contam toda a história. Que a pessoa se coloca num processo de deportação e que não é salvação. É só uma forma de você ficar iludido por um período que você vai ter uma permissão de trabalho. Mas é só isso. Se o teu processo não for garantido, você vai ter que sair do país, porque você entra no processo de remoção e deportação. Então, esse é o ponto. Eu não sei se vale a não ser que você tenha um caso justificável. Eu fui vítima de uma rede de conspiração no Brasil. Tentaram, por exemplo, né, tentar contra mim e a minha família, porque tem vários casos assim, realmente, né? Se for algo que você consegue comprovar, perfeito. Você tem que ter provas. Lembra, o juiz pede para você ter provas. Se você não tem, não vale a pena o risco. E nesse caso que você falou, atentaram contra mim e minha família, consegue, né, se for aprovado, pode trazer a família também? Tipo, veio uma pessoa só, vamos supor. Veio uma pessoa lá do Brasil e ela... No caso do Alcides. Que atentaram com... ele é da política e tentaram contra o pai dele, né? E ele veio pra cá e ele fez esse processo por ele, né? Eu acho que ele também passou com um problema assim também. Aí ele fez esse processo aqui no asilo. Ele tá no processo de asilo. Ele já ganhou o processo ou ainda não? Não sei, não sei. Porque é um processo que demora, né? É por isso que eu digo assim, porque às vezes o juiz vai dizer assim pra você, e isso acontece, tá? Na audiência, o juiz vai dizer assim, tá, mas peraí, você disse que você não pode mais morar na sua cidade por causa disso, disso, disso. Você tentou mudar de estado? Aí a pessoa fala, não. Fala, não pensei nisso, né? Tu entende? A não ser que seja uma pessoa que realmente seja uma figura pública.
Que daí aquela pessoa é conhecida, né, nacionalmente. Então, não importa onde ela for morar, se vem ela morando naquele lugar, se quiserem realmente atentar contra a vida dela, vão achar ela, porque ela é uma pessoa pública. Entendi. Agora, se você não for uma pessoa desse porte, o juiz pode muito bem te questionar, mas você tentou morar em outro estado? Você tentou fazer isso? Não, tentei o asilo direto, por exemplo. Você entende que o juiz, ele tem esse poder, né, discricionário de definir o futuro da sua vida aqui nos Estados Unidos. Então, você tem que estar muito ciente que é um processo que tem risco, e é um risco alto. Por isso que eu falo, vale a pena a permissão de trabalho num processo de asilo, só para ter permissão de trabalho? Então, mais fácil você pegar uma permissão de trabalho com visto de estudante. Sim. Ou então aplica para um IB3, que é um green card por trabalho. Sim, então Você acha que o... Deixa eu terminar minha pergunta que você não deixou. Não, brincadeira. Vai lá. Não, era só pra perguntar assim, se quando a pessoa consegue vir e ficar aqui por asilo, ela pode trazer a família dela também? Tipo, a pessoa veio sozinha e depois ela consegue trazer toda a família dela Sim, que tá porque lá? quando a pessoa tem um processo de asilo aprovado, ela pode aplicar para o green card. E quando ela tiver o green card, ela vai poder aplicar para os seus familiares terem green card também. Entendi, show, show. Era isso aí que eu ia te perguntar. Ô, mano, chegou uma cartinha pra você. Que isso, mano? Ah, não acredito, mano. Olha lá, olha lá. Olha isso aqui. Tomei mais uma multa, mano. Mais Sabe- uma multa do que, mano? Ah, esse vacilão não se inscreveu no canal ainda, pô. Ô, na moral. Mano, muito vacilo da sua parte, tá bom? Aí, ó. Tu que vai pagar isso aqui, viu?